O sol poente tingia o céu de laranja e púrpura sobre as falésias de Lagos, no Algarve, quando Sofia sentiu o coração parar. Não era o bip insistente do monitor cardíaco na sala de cirurgia que alertava, mas o nome no prontuário que acabara de ser deslizado para suas mãos enluvadas, Maria dos Santos Oliveira. A Maria da sua infância, a que corria descalça pelas praias de areia dourada, rindo com o vento salgado nos cabelos, prometendo segredos sob o mastro das festas de São João. Agora, ali, deitada na maca, pálida e imóvel após um acidente de carro, com cortes no rosto que não escondiam os olhos castanhos que Sofia sonhara em noites insones. Doutora, ela está estável, mas precisa de cirurgia imediata, disse o residente, alheio ao tremor nas mãos da cirurgiã-chefe. Sofia engoliu em seco, o bisturi parecendo um peso ancestral. Como o destino podia ser tão cruel, trazendo de volta o amor que ela enterrara há 2 décadas, bem no momento em que sua família a pressionava para um casamento arranjado com o filho de um colega, um homem de ternos impecáveis e tradições inabaláveis? Ela respirou fundo, o cheiro de antisséptico misturando-se ao fantasma de jasmins do passado, e cortou a primeira incisão. Mas, no fundo da alma, sabia, esta operação não salvaria apenas uma vida, salvaria 2. Sofia cresceu em uma casa de azulejos azuis em Lisboa, onde o Tejo serpenteava como um laço de fado melancólico. Filha única de um farmacêutico devoto e uma costureira que bordava rendas para as procissões da Sé de Lisboa, ela aprendera cedo o peso das expectativas. Uma rapariga como tu deve casar bem, Sofia. Manter o nome da família, repetia a mãe, enquanto as mãos ágeis teciam padrões de flores que nunca murchavam. Aos 10 anos, Sofia fugia para as ruas empedradas do bairro Alto, onde o eco de guitarras portuguesas preenchia as noites de verão. Foi ali, durante as férias na casa dos avós em Faro, que encontrou Maria. A neta da vizinha, uma miúda de 11 anos com sardas salpicadas pelo sol e um sorriso que desafiava as ondas do Atlântico. Elas se conheceram na Praia da Rocha, construindo castelos de areia que o mar levava, mas as promessas que sussurravam, seremos para sempre como as conchas que o mar nos dá, ficavam gravadas na memória. Maria era filha de pescadores, com o cheiro de sardinha grelhada na pele e histórias de sereias que os avos contavam ao redor da fogueira nas noites de agosto. Enquanto Sofia lia livros de medicina escondida nas dunas, Maria curava os ferimentos dos irmãos com folhas de aloé e canções de embalar. Tu vais ser doutora, Sofia, e eu tua enfermeira. Juntas, salvaremos o mundo, dizia Maria, os olhos brilhando como as luzes dos barcos ao largo. Elas roubavam beijos inocentes atrás das figueiras, mãos entrelaçadas sob o luar, ignorando o mundo que as via como amigas inseparáveis. Mas o verão acabou e com ele veio o adeus. Sofia voltou a Lisboa para o colégio interno, Maria ficou no Algarve, sonhando com a cidade grande. Cartas trocadas no início, perfumadas com lavanda seca, rarearam, e o silêncio cresceu como era nas paredes de pedra. Anos depois, Sofia emergiu como a médica especialista em neurocirurgia mais promissora do Hospital de Santa Maria. Aos 35 anos, com um apartamento minimalista no Chiado, decorado com azulejos de inspiração Moura e vinis da Amália Rodrigues, ela era o orgulho da família. Mas o preço era alto, jantares dominicais onde o pai discorria sobre a importância de continuar a linhagem, e a mãe, com olhos suplicantes, mencionava o Dr. António, viúvo e ortopedista, cujo filho, Miguel, era perfeito para ti, católico, bem educado, com uma casa em Cascais. Sofia sorria, servia o bacalhau à brás e engolia as palavras que queimavam. Eu amo uma mulher. Amo Maria. O segredo era uma prisão de vidro, frágil e transparente para quem quisesse ver, mas invisível para os que não olhavam. A cirurgia durou 6 horas. Sofia removeu o coágulo com precisão de bailarina, mas cada ponto era uma confissão muda. Quando Maria acordou na UTI, os olhos se encontraram através do vidro. Sofia, murmurou ela, a voz rouca como o fado de Marisa. Sofia assentiu, o estetoscópio pendurado no pescoço como um colar de pérolas falsas. Descansa, Maria. Eu cuido de ti. Naquela noite, no quarto de hotel improvisado no hospital, Sofia chorou pela primeira vez em anos, o peso do tempo desabando como uma onda. No dia seguinte, Maria foi transferida para um quarto comum e as visitas começaram. Não da família de Sofia, que ainda viajava de Lisboa, mas de primos de Maria, trazendo pastéis de nata e flores de hibisco do mercado de Faro. Eu pensei que tinhas esquecido, disse Maria uma tarde, enquanto o sol filtrava pelas persianas, pintando listras douradas no chão de azulejos brancos. Elas estavam sozinhas, o zumbido dos aparelhos como um cor distante. Sofia sentou-se na beira da cama, a mão hesitante tocando de Maria. Esquecer? Cada onda no Tejo me lembrava de ti. Cada fado que ouvi era a tua voz. Maria sorriu, fraco mas genuíno, e contou como se tornara enfermeira no Hospital de Portimão, curando turistas e locais com a mesma ternura de outrora. Casei, Sofia. Com o João, pescador como pai. Mas ele partiu no mar há 3 anos. Deixou-me com memórias e uma filha, a Ana, de 8 anos. O nome caiu como uma âncora, mas Sofia sentiu alívio misturado à dor. E tu? A grande doutora de Lisboa? Ouvi dizeres que és solteira, mas a família deve estar louca por netos. Sofia riu, amargo. Pressão constante. O Miguel é o candidato oficial. Jantares, missas na basílica, promessas de um futuro normal.
Elas falaram até o anoitecer, relembrando as praias, os fogos de artifício da festa de São Pedro, o cheiro de churrasco de sardinhas. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu o peito leve, como se o ar do Algarve dissolvesse as névoas de Lisboa. Mas o telefone tocou, a mãe na linha. Sofia, o jantar de domingo é com os Filipes. Não falhes, filha. É pelo teu bem. Ela desligou, o estômago revirando. Os dias viraram semanas. Maria recuperou-se devagar, caminhadas curtas pelo jardim do hospital, com Sofia ao lado, disfarçada de colega de trabalho. Elas paravam sob os laranjeiras, colhendo frutos maduros, e as conversas fluíam como o rio Guadiana, profundas, sinuosas, cheias de curvas inesperadas. Eu nunca parei de te amar, confessou Sofia uma noite, sentadas num banco virado para o mar, o som das gaivotas misturando-se ao sussurro das folhas. Maria virou-se, os olhos úmidos. Nem eu. Mas o mundo. A família, a igreja, as línguas viprinas das aldeias. Como podemos? Elas se abraçaram, um abraço que durou minutos, o coração batendo em uníssono, evocando as noites de infância sob as estrelas de Sagres. Mas o passado não era só memórias doces. Maria revelou cicatrizes, o casamento forçado após a morte do pai, a depressão que veio com a viuvez, a Ana que perguntava pelo anjo da mamã nas noites solitárias. Sofia, por sua vez, abriu o baú de solidão, relacionamentos fugazes em Lisboa, com mulheres que vinham e iam como o elétrico 28, deixando apenas ecos. Eu construí muralhas, Maria. Para sobreviver. Elas prometeram devagar, sem pressa, como o vinho do Porto que envelhece em cascos de carvalho. Então veio o convite. A família de Sofia insistiu numa visita ao Algarve, para veres como estás, e conheceres melhor o Miguel, ele vem connosco. Pânico. Sofia convenceu Maria a fingir ser apenas uma velha amiga, mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, tinha outros planos. Durante o jantar na casa dos avós, com o aroma de cataplana de marisco enchendo o ar, a mãe de Sofia, sempre intuitiva, notou os olhares. Quem é esta Maria, tão chegada? Sofia gaguejou, mas Ana, a filha de Maria, inocente e tagarela, soltou. A mamã diz que a tia Sofia é o amor da vida dela, como nas histórias de fadas portuguesas. O silêncio caiu como uma rede de pesca, pesado e inescapável. A mãe de Sofia congelou, o garfo suspenso sobre o prato de amêijoas. O pai tossiu, desconfortável, e Miguel, o pobre Miguel, alheio, sorriu educadamente. Maria corou, puxando Ana para o colo, mas o dano estava feito. O quê? Murmurou a mãe, os olhos arregalados como os de uma santa em pânico. Sofia levantou-se, a voz firme pela primeira vez. É verdade, mãe. Eu amo Maria. Sempre amei. E não vou casar com Miguel ou quem quer que seja para agradar tradições que me sufocam. O jantar acabou em caos, pratos empilhados, portas batendo, a mãe chorando no quarto, invocando a Virgem de Fátima pela alma perdida da filha. Naquela noite, sozinhas na praia deserta, Sofia e Maria caminharam de mãos dadas, o mar lambendo os pés como um pedido de perdão. Perdi tudo, disse Sofia, a voz embargada. Mas ganhei-te. Maria parou, virando-se para ela. Não perdeste. A família ama-te, Sofia. É o medo que fala. Como o meu, quando casei por obrigação. Elas se beijaram ali, sob as estrelas, um beijo suave como a brisa de levante, cheio de promessas não ditas. Mas o amanhecer trouxe a tempestade. A pressão familiar escalou como uma onda de maré alta. De Lisboa, mensagens incessantes, o pai citando passagens da Bíblia sobre o caminho natural, a mãe enviando rosários e fotos de casamentos alheios, implorando pensa na vergonha, Sofia. No que dirão na paróquia? Miguel, gentil mas ferido, ligou, eu respeitava-te, mas isto é contra tudo o que acreditamos. Sofia desligou, o peito apertado, mas o apoio de Maria era o farol. Juntas, elas levaram Ana à feira de Lagos, onde o ar cheirava a churros e algodão doce, e as barracas de artesanato exibiam bordados de rendas alentejanas. A menina ria, correndo entre os balões coloridos, enquanto Sofia e Maria trocavam olhares cúmplices. Vês? Isto é a vida, sussurrou Maria, apertando a mão de Sofia. Mas o conflito interno roía Sofia. Como neurocirurgiã, ela salvava vidas diariamente, cérebros expostos como mapas de rios, onde um erro significava eternidade. No hospital, colegas sussurravam, a doutora tem uma amiga do Sul. Escândalo. Um residente, amigo de infância, confrontou-a no refeitório. Sofia, isto é Portugal, não Amsterdão. A tua carreira. Ela rebateu, furiosa, a minha carreira é salvar pessoas, não fingir ser quem não sou. Ainda assim, a dúvida infiltrava-se, como a umidade nas paredes de pedra das casas lisboetas. Maria, por sua vez, enfrentava os seus fantasmas. A aldeia de Portimão, com as suas ruas estreitas e varandas de gerânios vermelhos, era um ninho de fofoqueiras. A viúva com a doutora? Que pecado! Cochichavam as tias na missa dominical. Ana, sensível como uma flor de hibisco, ouvia e perguntava, mamã, por que as pessoas são más connosco? Maria abraçava-a, contando lendas das mouras encantadas que amavam além das regras dos homens.
Mas internamente, temia perder a custódia, o irmão, conservador, ameaçava, se continuares com essa aberração, leva a Ana para casa. O primeiro sinal de traição veio sutil, como o veneno de uma figueira selvagem. Durante uma consulta de follow-up, Sofia recebeu um e-mail anónimo, fotos granuladas delas na praia, mãos dadas, beijo sob as estrelas. Revela ou eu revelo, dizia a mensagem, assinada a um amigo da família. Pânico gelado. Quem? O residente? Um parente? Sofia confrontou o espelho no quarto de banho do hospital, os olhos inchados. Não vou ceder. Mostrou a Maria, que empalideceu. É o meu irmão, aposto. Ele sempre vigiou. Elas decidiram investigar, mas o medo corroía a intimidade recém-descoberta. Noites em que deviam ser de sussurros românticos tornavam-se de planos defensivos, o amor encolhido como uma concha na maré baixa. Para escapar, elas fugiram para um fim de semana em Sintra, onde as florestas de neblina abraçam palácios de contos de fadas. Alugaram uma quinta modesta, com paredes de pedra cobertas de era e uma varanda virada para o Palácio da Pena, rosado como um sonho ao pôr do sol. Ali, sem olhos julgadores, o amor floresceu. Sofia cozinhou frango à alentejana, o açafrão tingindo o ar de ouro, enquanto Maria cantava fados baixinho, a voz como mel de rosmaninho. Lembras-te da nossa primeira dança? Na festa da aldeia, ao som de concertina, disse Sofia, puxando Maria para um valse improvisado na sala de lares crepitantes. Elas dançaram, corpos próximos, corações sincronizados, o mundo lá fora dissolvendo-se na bruma. Mas a traição explodiu no regresso. O e-mail anónimo multiplicou-se, enviado para o hospital, para a família de Sofia, até para o jornal local de Faro. Escândalo na elite médica, cirurgiã lisboeta em romance ilícito com viúva do Sul. A mãe ligou histérica. Como pudeste, Sofia? Traíste-nos. O teu pai teve um ataque de coração. Sofia correu para Lisboa, deixando Maria com Ana, o carro devorando a autoestrada 2 como uma ferida aberta. No hospital, o pai jazia pálido, tubos serpenteando como vinhas. Ilha. Porquê? Murmurou ele, os olhos nublados. Sofia ajoelhou-se, lágrimas caindo. Pai, eu nasci assim. Amo como amo. Perdoa-me. Ele apertou a mão dela, fraco, o amor. É de Deus. Mas a família. O silêncio era uma sentença. Enquanto isso, em Portimão, o irmão de Maria agiu. Com as fotos como munição, ele moveu papelada para custódia, alegando influência moral prejudicial. Maria lutou sozinha no Tribunal de Faro, com um advogado de pro bono que cheirava tabaco e dúvida. Senhor Oliveira, isto é delicado. Portugal avança, mas as aldeias julgam. Ana chorava à noite, agarrada ao urso de peluche que Sofia lhe dera. Maria cantava-lhe esta ideia, o fado de ausência, mas o coração partia-se. Sofia, dividida entre o leito do pai e o telefone com Maria, sentia o abismo alargar. Vem para Lisboa, implorou ela. Juntas, enfrentamos. Mas Maria hesitava, e a Ana? A minha vida aqui, enraizada como uma oliveira? O clímax veio numa noite de tempestade, o vento avando como banchés celtas nas colinas. Sofia dirigiu até Portimão, o para-brisas lavado por chuvas torrenciais. Chegou à casa de Maria, uma cabana branca com rede de pesca na varanda, e encontrou a porta escancarada, luzes acesas. Dentro, o irmão de Maria gritava, tu arruínas tudo. A Ana precisa de normalidade. Maria, olhos flamejantes, revidava, normalidade? Como o teu casamento infeliz? Deixa-nos em paz. Sofia entrou como um furacão, voz da autoridade cirúrgica. Basta. Estas fotos? Cobardia. Eu amo a tua irmã e ela a mim. Se queres custódia, luta limpo, não com veneno. O irmão riu, sarcástico. Uma doutora de Lisboa? Vocês são um escândalo que a igreja condena. Mas Ana, de camisola, correu para Sofia. Tia, não lhe aves. O abraço que se seguiu quebrou o homem. O irmão baixou os olhos, murmurando, eu protejo-a. Mas talvez errei. A tempestade acalmou e ele partiu, deixando um silêncio carregado de possibilidade. O aftermath da confrontação foi um bálsamo agridoce, como vinho de colares após uma colheita chuvosa. O irmão de Maria retratou-se, rasgando os papéis de custódia numa manhã cinzenta, com o mar agitado como testemunha. Pela Ana, disse ele, apertando a mão de Sofia relutantemente. Mostra que mereces. Em Lisboa, o pai de Sofia recuperava, visitas diárias dela preenchidas não de culpa, mas de honestidade. Eu fui cego, filha. O amor não segue mapas que eu tracei. A mãe, mais lenta, enviava mensagens com links de artigos sobre famílias modernas em Portugal, um passo tímido para a ponte. Mas o escândalo no hospital fervia. O diretor chamou a Sofia ao gabinete, paredes forradas de diplomas e uma crucifixão dourada. Rumores afetam a reputação, doutora. Pacientes católicos. Questionou.
Sofia ergueu o queixo. A minha reputação é cirurgias bem-sucedidas, não fofocas. Se Portugal mudou em 2010, legalizando casamento igual, por que o hospital não? Ele suspirou, vai devagar. Mas... Parabéns. Ela saiu, o peito leve, e ligou para Maria, vem para cima. O Tejo espera por nós. Maria aceitou, vendendo a cabana e mudando-se para Lisboa com Ana. Encontraram um apartamento no Príncipe Real, bairro boémio com galerias de arte e cafés onde Madalena Maioral outrora cantara. O espaço era pequeno, cozinha com azulejos de motivos marinhos, varanda com trepadeiras de buganvília, mas delas. Ana matriculou-se numa escola com arco-íris nos portões e Maria conseguiu emprego como enfermeira no mesmo hospital de Sofia. Destino, riram elas, trocando olhares nos corredores ascéticos. A rotina tecia o amor como uma tapeçaria lentejana, manhãs com café e pão de milho, Sofia partindo para cirurgias, Maria acordando Ana com histórias de princesas que salvavam dragões. Noites de fada em casas de Alfama, onde vozes roucas contavam de saudades e uniões improváveis. Uma vez, num concerto de Ana Moura, Sofia ajoelhou-se, não com anel, mas com uma concha da Praia da Rocha, polida pelo tempo. Casa comigo, Maria. Não por lei, mas por nós. Lágrimas misturaram-se ao aplauso, e Maria sussurrou, sim, minha Sofia. Para sempre. Contudo, a humanidade da história residia nas imperfeições. A mãe de Sofia visitou, tensa, trazendo doces conventuais de Odivelas. Sentaram-se na varanda, o sol de outono dourando as folhas. Eu rezo por ti, filha. Mas... aceito. Na corrente com um desenho de 3 figuras de mãos dadas, derreteu o gelo. A avó, a mamãe e a tia são as minhas heroínas. Risos tímidos romperam e, pela primeira vez, a família jantou junta, sem julgamentos, apenas o tilintar de talheres e histórias partilhadas. O irmão de Maria integrou-se devagar, visitas ao Zoo de Lisboa com Ana, conversas sobre futebol, o Sporting versus o Benfica, rivalidade que unia mais que dividia. Miguel, o ex-pretendente, surpreendeu, um cartão de felicidades com um livro de poesia de Sofia de Melbreiner, sobre amores livres como o mar. Encontrei o meu caminho também, escreveu ele. Mas nem tudo era rosas sem espinhos. Sofia enfrentou um caso difícil, uma doente com tumor cerebral, mãe de gêmeos, que confidenciou, tenho medo de deixar as minhas meninas sem eu. Sofia operou, mãos firmes, pensando em Maria e Ana. Sucesso, e na recuperação a mulher sussurrou, ouvi o teu escândalo. Obrigada por mostrares que o amor vence. Lágrimas, e Sofia soube, a sua história inspirava, humanizava a medicina fria. Maria, por sua vez, curava não só corpos. Numa noite de insônia, Ana perguntou, mamã, por que demoraste tanto a trazer a tia Sofia? Maria sorriu, abraçando-a, porque o amor, minha flor, é como o vinho do Douro, precisa de tempo para amadurecer. Elas foram à festa do vinho em Porto, Sofia e Maria dançando entre barris. Ana rindo com uvas nos cabelos, o Rio Douro testemunhando uniões eternas. O clímax emocional veio no Natal, na sede de Lisboa, missa da meia-noite. A família reunida, pais de Sofia, irmão de Maria, Ana com um anjo de papel na mão. O padre falou de amor que redime e Sofia apertou a mão de Maria, sentindo o pulso da congregação bater em uníssono. Lá fora, nevão raro cobria as ruas de branco, como um manto de paz. Feliz Natal, amor, murmurou Sofia. O melhor presente, respondeu Maria. O ano novo trouxe florescimento, mas também testes de resiliência, como as oliveiras que dobram mas não quebram nas ventanias do Alentejo. Sofia e Maria decidiram formalizar um casamento civil em Cascais, com vista para o Atlântico espumoso. Convidados poucos, família reconciliada, colegas discretos, Ana como dama de honra com uma coroa de flores silvestres. O dia foi de sol radioso, o ar salgado misturando-se ao perfume de jasmins. Vestidos brancos simples, inspirados nas rendas da mãe de Sofia, e votos trocados ao som de gaivotas. Tu és o meu mar, Sofia. Profundo, eterno. E tu a minha terra, Maria. Fértil, acolhedora. Beijo selado sob aplausos, e Ana gritou, agora somos uma família de verdade. A lua de mel foi no Açores, ilhas de verdes vulcânicos e lagos escondidos. Caminharam pelas veredas de São Miguel, colhendo ananases silvestres, banhando-se em piscinas termais onde a terra sussurra segredos. Aqui, longe de tudo, sinto-nos livres, disse Maria, deitada na relva, cabeça no colo de Sofia. Conversaram de futuro, adotar outra criança? Abrir uma clínica para famílias LGBTQ+, no Sul? Sonhos tecidos como redes de pesca, fortes e elásticas. De regresso, a vida cotidiana entrelaçava-se com surpresas. Sofia publicou um artigo na revista médica, Neurocirurgia e Identidade, lições de empatia pessoal, anónimo mas inspirador, e quando em conferências de Coimbra. Maria, voluntária na Associação ILGA Portugal, organizava workshops em escolas sobre aceitação, contando a sua história sem nomes, mas com coração. Ana florescia, desenhando casais de mulheres em castelos de areia, e a escola elogiava a criança confiante. Contudo, a traição passada deixara cicatrizes. Um e-mail anónimo reapareceu, agora com fotos do casamento vazadas online. Arrependam-se ou pagam.
Sofia rastreou um ex-colega rancoroso demitido por assédio. Com provas, ele foi exposto e o hospital reforçou políticas antidiscriminação. Vitória pequena, disse Sofia a Maria, abraçando-a. Mas acumulam-se. A família expandia laços. O pai de Sofia, recuperado, visitava com histórias de juventude, amores proibidos na ditadura de Salazar, sussurrados em cafés clandestinos. Eu entendo agora, filha. O medo era o inimigo. A mãe aprendeu a cozinhar pratos veganos para Ana e juntas bordavam um quilt com motivos portugueses, galos de Barcelos para proteção, azulejos para beleza. O irmão de Maria trouxe o seu filho para brincar com Ana e num churrasco em Belém com pastéis de Belém quentes, brindaram às famílias que escolhemos. O romance aprofundava-se em gestos cotidianos, Sofia deixando bilhetes em livros de Maria, excertos de mensagem de pessoa sobre amores eternos, Maria massageando as costas tensas de Sofia após turnos longos, com óleo de lavanda do Algarve. Uma noite, num terraço do bairro Alto, assistiram a um espetáculo de fado, a fadista cantando Estranha Forma de Vida, e Sofia sussurrou: És a minha forma de vida, estranha e perfeita. Elas dançaram na rua, entre casais anónimos, o vinho tinto aquecendo as vaias. Mas o humanismo revelava-se na dor alheia. Sofia operou um jovem trans, família hostil à porta. Salva-o, doutora. Eu falhei como pai. Sucesso, e na alta, o rapaz abraçou-a. Obrigado por veres-me. Inspirada, Sofia e Maria fundaram um grupo de apoio, rede de corações, encontros mensais em Lisboa com chá de ervas e partilhas. Mulheres como elas, de Évora, do Porto, das Ilhas, vinham, tecendo uma teia de solidariedade, como as rendas de bilros das avós. Ana, aos 9 anos, perguntou numa manhã de domingo: Mamãs, contem-me como se conheceram de novo. Elas riram, sentadas à mesa com ovos mexidos e sumo de laranja. Sofia começou: Era uma vez, numa sala de cirurgia. Maria continuou, e o destino, como um fado, trouxe-nos de volta. Ana ouvia, olhos brilhantes, e desenhou a cena, bisturi como varinha mágica, corações entrelaçados. O verão trouxe regresso ao Algarve, para a casa dos avós de Sofia, agora herança partilhada. Piqueniques na praia do Ancão, com sardinhas na brasa e melão gelado, família enlargueada reunida. O sol poente pintava o céu de tons de saudade, mas agora de esperança. Olha, Maria, disse Sofia, apontando conchas na areia. Como as nossas promessas. Elas as recolheram, uma coleção de memórias. Outono trouxe desafios inesperados, testando a profundidade do laço como as raízes de uma sobreira no Cork Harvest. Sofia recebeu uma oferta, chefia de neurocirurgia Madrid, salário dobrado, prestígio europeu. É o sonho, confessou ela a Maria, durante um passeio pelo Jardim Botânico de Lisboa, folhas outonais crunching sob os pés. Maria parou, olhos nublados pelo lago artificial. E nós? A Ana está enraizada aqui, a escola, os amigos. Eu? Tenho medo de perder-te de novo. Silêncio pesado, interrompido apenas pelo canto de um roxinol tardio. Sofia abraçou-a: O sonho és tu, minha terra. Ex. A decisão doeu, mas fortaleceu, amor acima de ambição, como os poetas portugueses cantam. Maria, inspirada, matriculou-se num curso de enfermagem avançada na Universidade de Lisboa, noites de estudo iluminadas por lâmpadas de azulejo. Sofia ajudava, explicando anatomia com desenhos em guardanapos de pastelarias. Tu serás a melhor enfermeira psiquiátrica, encorajava. Ana, orgulhosa, fazia cartazes. Vai, mamã Maria. O esforço uniu-as mais, transformando fadiga em cumplicidade. A traição final veio de onde menos esperavam, a mãe de Sofia, num momento de fraqueza. Pressionada por tias devotas, ela confidenciou o segredo a uma prima, que espalhou como pólvora em pólvora. Artigo no Correio da Manhã. Filha de farmacêutico respeitada em união não tradicional, reflexo da sociedade moderna? Escândalo reacendido, pacientes cancelando consultas, o pai hospitalizado novamente com stress. Sofia confrontou a mãe no quarto dela, cheirando a naftalina e incenso. Mãe, porquê? Confiaste em mim. Lágrimas, eu quis proteger-te, filha. Pensava que orações bastavam. Perdão veio devagar, mediado por um retiro em Fátima, onde a mãe viu peregrinos de todas as formas de amor rezando juntos. Deus é maior que os nossos medos, admitiu ela, abraçando Sofia sob a capela. O conflito culminou num debate familiar em casa, com vinho moscatel e queijos da Serra da Estrela. Vozes altas, o pai defendendo a felicidade dela é nossa, o irmão de Maria neutro mas solidário, a mãe confessando culpas. Ana, sábia além dos anos, interveio. Somos como a família dos patinhos feios, todos diferentes, mas juntos voamos. Risos romperam a tensão e brindes selaram paz. Às imperfeições que nos humanizam, propôs Sofia. Com a poeira assentada, o romance renasceu em formas novas. Viagens curtas, Évora, com os templos romanos e bonecas de barro como guardiãs, o Douro, num cruzeiro de uvas colhidas à mão, onde Sofia e Maria renovaram votos num vinhedo ao pôr do sol. Tu és o meu porto seguro, brincou Sofia. Maria riu, e tu o meu vinho encorpado. Humanamente, elas estendiam mãos. Sofia mentorava jovens médicas LGBTQ+, partilhando a vulnerabilidade salva mais que o bisturi.
Maria liderava círculos de mães solteiras, sendo redes de apoio como as malhas de uma camisola minhota. Ana, em teatro escolar, interpretou uma peça sobre amores medievais em Portugal, Mouras e cristãs unidas contra o destino, dedicando-a às minhas mamãs corajosas. O inverno trouxe neve em Serra da Estrela, famílias que andam desajeitadamente, risos e quando nas encostas. Sofia quebrou o braço numa queda e Maria cuidou dela com sopas de couve e beijos curativos. Agora eu sou a doutora, gracejou Maria. Sofia sorriu, sempre foste, no meu coração. Primavera floresceu com notícias, Maria grávida, via inseminação, um bebê a caminho. Uma surpresa do destino, disse ela, mão na barriga, no jardim do Rocio, jacarandas roxos caindo como confetes. Sofia chorou de alegria, a nossa família cresce, como Portugal, resiliente, bela. O verão final da estação trouxe o nascimento, num hospital de Lisboa banhado em luz matinal. O bebê, uma menina chamada Inês, homenagem à rainha mártir de amores proibidos, chorou forte como o sino da Sé. Sofia, exausta de vigília, cortou o cordão com mãos trêmulas. Bem-vinda, pequena. Aria, radiante apesar da fadiga, abraçou-as. Olha, Ana, a tua irmãzinha. O nosso milagre. A família invadiu o quarto, a voz com lágrimas, Ana com um urso de peluche, o irmão de Maria com flores de hibisco. Ela tem os teus olhos, Sofia, disse o pai, voz embargada. E o teu sorriso, Maria, acrescentou a mãe, orgulhosa. A parentalidade entrelaçava o dia-a-dia em ritmos novos, como fado com viola e guitarra. Noites de cólicas, Sofia ninando Inês ao som de Grande Vila Morena, canção de liberdade, manhãs de Ana ajudando a trocar fraldas, eu sou a mana grande. Maria regressou ao trabalho part-time e Sofia ajustou horários, priorizando a cirurgia da vida real. O amor, agora maduro como o queijo de azeitão, manifestava-se em quietudes, piqueniques no Monsanto, com queijos e uvas, tardes de leitura de contos de fadas reescritos, onde princesas salvam princesas. Uma crise veio, Inês com febre alta, correndo ao hospital. Sofia, como médica, manteve frieza profissional, mas internamente aterrorizada. Ela está bem, amor, acalmou Maria, segurando a mão dela no corredor. Juntas, vencemos. O susto uniu-as mais, recordando que vulnerabilidade é força. Socialmente, elas tornaram-se faróis. Convidadas para um gala da ILGA em Lisboa, no convento do Beato, paredes de azulejos contando histórias antigas, Sofia discursou, em Portugal, terra de exploradores, exploremos o amor sem fronteiras. Pela Maria, pela Ana, pela Inês, pela humanidade. Aplausos ribombaram e Maria, ao lado, sussurrou, o meu herói. A traição do passado transformou-se em lição. Sofia perdoou a ex-colega que, arrependido, juntou-se ao grupo de apoio como aliado. Errei por medo, admitiu ele. Agora, reparo. A mãe de Sofia, redimida, voluntariou-se em abrigos para jovens LGBTQ+, bordando mantas com galos protetores. Cada ponto, uma oração de aceitação. O clímax romântico veio no aniversário de 20 anos do reencontro, a cirurgia que as uniu. Alugaram uma vila em Sagres, onde o cabo de São Vicente marca o fim da terra. Com as crianças dormindo, elas caminharam até o farol, o vento salgado carregando ecos de infância. Lembras-te da promessa na praia? Perguntou Sofia, concha na mão. Maria assentiu, e aqui estamos, mais fortes. Beijaram-se sob as estrelas, o mar como testemunha, amor profundo como o oceano. Humanamente, a história fechava com graça. O pai de Sofia, agora avô orgulhoso, contava Inês lendas de Viriato, o pastor que lutou por liberdade. Ana, aos 10, escreveu um ensaio escolar, A Minha Família, Amor Além das Regras, ganhando prémio e corações. Maria graduou-se, dedicando a tese às mulheres que curam com o coração. O fim, ou princípio, era um pôr do sol no Tejo, família no cais de Belém com pastéis quentes. Sofia abraçou Maria, obrigada por voltares. Obrigada por esperares, respondeu ela. As crianças riram, o rio fluía, e Portugal, com as suas saudades e alegrias, abençoava-as. Não um final perfeito, mas humano, imperfeito, resiliente, eterno como o fado.